Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Me dá um oi aí se vocês estão ouvindo bem. Sim, agora sim. Oi, boa tarde. Tô ouvindo bem, tudo certo. Agora deu certo aqui. Que luta, pelo amor de Deus. É difícil. Bom, pessoal, isso daqui a gente acabou não conseguindo fazer esse exercício, essa matéria aqui, tá? Mas aí a gente vai ministrar agora aí, tá? Só colocar aqui no cantinho. Bom, qualquer coisa vocês podem ir me perguntando, tá bom, pessoal? Fica tranquilo aí, perguntem, sem erro nenhum, tá? Deixa eu posicionar isso aqui melhor. É o seguinte, são o que a gente chama de facetas. Bom, pessoal, isso aqui é meu consultório, tá? Antes de mais nada, minha salinha aqui, que eu tô. É, A gente vai falar então de facetas semidiretas, tá? Que vem a ser faceta semidireta, tá? Faceta semidireta, na verdade, são o quê? São facetas que são. Existem três tipos de maneiras de se fazer uma faceta, tá? A direta, foi a que vocês fizeram o tempo inteiro no curso, que são facetas que a gente faz diretamente na boca, tá? As facetas indiretas são aquelas que a gente faz em um modelo, e esse modelo geralmente é um modelo de gesso, ou um modelo virtual, um modelo digital. Então, você faz no laboratório, no modelo, você tem que fazer uma moldagem, um escaneamento, e aí você vai colar essas facetas. E as facetas semidiretas são aquelas que nós utilizamos a boca do paciente como modelo, né? Ao invés de você moldar, você vazar, você ter todo o processo de obtenção de um modelo que tem os seus problemas de distorção, quando nós trabalhamos com uma faceta semidireta ou uma restauração semidireta, nós eliminamos esse problema. É como se nós tivéssemos o melhor articulador e o melhor modelo nas mãos, que é a boca do próprio paciente. Então, isso é bem legal quando a gente pensa em facetas, né? Bom, espera um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Quais são as vantagens e desvantagens, tá? De um trabalho semidireto? Se vocês quiserem procurar mais sobre esse assunto, eu acho assim, o livro do Fall e do Ritter de 2020, Facetas Diretas e Indiretas, é o compêndio, é o que tem de mais atual, até mesmo porque essa técnica foi criada pelo Newton Fall, tá? É uma técnica muito, muito boa e ela apresenta as seguintes desvantagens, tá? A principal dela refere-se ao quê? A qualidade das margens, tá? O grande problema de fazer facetas diretas, qual é? Você dá um bom acabamento nas margens de restauração, que são margens cervicais e proximais. Vocês viram como é difícil fazer isso daí, tá? Ao passo que, quando nós trabalhamos com uma resina indireta, nós vamos dar esse acabamento antes, tá? Nós vamos dar esse acabamento fora da boca, tá? Então, isso vai permitir o quê? Que a qualidade, o polimento dessa margem fique excepcional, tá? Então, essa daqui, para mim, é uma das grandes, né, ó, vantagens da direta e indireta. Quais são as outras, tá? As outras é o conforto do paciente. Por quê? Você vai trabalhar, na maioria das vezes, tá?
com o paciente ali sentadinho na cadeira, batendo papo, e na maioria do tempo você não vai estar trabalhando na boca. Você só faz algumas provas ali para ver se está indo bem. Então ele não precisa ficar o tempo inteiro parado com isolamento absoluto, tá? O tempo de execução da faceta direta e indireta é obviamente que depende, né, da sua desenvolvimento de habilidade, tá? Mas eu acho que ele é um pouquinho mais longo do que uma direta. E principalmente a segunda grande vantagem que ele apresenta é em relação à possibilidade de fazer o que a gente chama de modulação de cor. O que que é isso? Como nós estamos fazendo na boca do paciente modelo, a gente consegue perceber se ficou mais escuro, se ficou mais claro. Então a gente tem essa percepção muito, muito clara. E se ficou mais escuro, por exemplo, você pode cimentar essa faceta utilizando um cimento ou uma resina de alto valor, que vai aumentar o valor e de repente você corrige essa restauração. Então você tem essa possibilidade de modular a cor, coisa que na direta e na direta você não tem como fazer isso daí, tá? Nossa, outro slide aqui. Então vamos ver esse caso aqui. É um caso clínico, tá? De uma paciente que apresenta aqui, ó, esse central aqui com uma restauração ruim, tá? Então, o que que acontece? Porra, cara, eu tenho um caso aqui de dente perfeito. Você entendeu? Olha os dentes como são perfeitos, como são bonitos. Pô, você acha que é fácil fazer um central único? Né? Não é. Então, a possibilidade de erro aqui, ela fica grande. Então, será que se eu não utilizar uma técnica direta e indireta que me permite avaliar isso antes de colar, né, não é uma coisa interessante? Então, a partir desse pensamento, eu resolvi fazer uma direta e indireta. Então, percebam que existe uma restauração aqui que está degradada, o dente também ele é um pouquinho menor do que o outro, que ainda melhora, é mais favorável para mim, né? Porque se eu colocar uma camada a mais de resina, eu vou conseguir igualar esse dente. Tá bom? A gente olha com uma luz aqui, ó, ultravioleta, nós percebemos que existe uma restauração nessa região. Uma foto de polarização cruzada também mostra isso. A gente consegue ver bem toda a nuance dos dentes. E aí, então, nós vamos começar a fazer isso daí. Então, guardem bem como é que a gente faz essa sequência clínica, tá? Bom, primeiro, antes de tudo, você precisa selecionar a cor do dente. Você precisa selecionar as massas, segundo aquela lógica que a gente passou para vocês. Depois, se for necessário, fazer o preparo dentário, né? No caso do dente escurecido, você vai ter que fazer o preparo dentário. No caso de uma classe 4, você pode fazer já o bisel, né? Fazer tudo certinho. Depois disso, você vai confeccionar a sua restauração. Você pode estratificar ela, tá? Sem problema nenhum, tudo. Depois você vai fazer a remoção dessa restauração, e aí tem algumas dicas interessantes. Vamos fazer o ajuste de forma e volume e acabamento dessa peça. E aí vamos então para o passo número 2, que seria a seleção do cimento. Nós vamos selecionar o cimento para ver se a cor está tudo ok. Vamos. Deixa eu pôr aqui. Vamos. Opa, só um momentinho, voltou aqui. Não está ativada não, meu mouse. Deixa eu pegar aqui um desenho. Então, ó, vamos fazer o... Eita, o que aconteceu aqui? Não está dando, não.
Então, depois a gente faz a seleção, vamos fazer o preparo da peça, né? Eu vou explicar para vocês como é que faz o preparo da peça. Vamos preparar o substrato e vamos colar. Depois que foi feita a colagem, aí nós vamos fazer a anatomia secundária da peça. Por que que a gente não faz antes? Porque já é fina. Se você for fazer antes, você corre o risco de quebrar essa peça. Então, a gente faz depois de colado e aí sim faz o polimento final. Vamos ver isso clinicamente, como é que funciona. Então, a primeira coisa, seleção de cor. A gente remove aqui a resina antiga. Isso aqui são fotos de polarização cruzada. E aí eu faço a minha seleção de cor, tá? Então, eu vou testando aqui a Empress, o esmalte micério. Vamos fazendo toda aquela abordagem até a gente conseguir um mimetismo bom. Aqui no caso, nós estamos fazendo o preparo dentário, que é a remoção da restauração antiga. O paciente tinha uma mancha escura, então eu aproveitei, já joguei aqui um opacificador, tá? Para regularizar essa mancha e opacificar esse substrato. E aí, então, vou fazer a confecção da minha restauração. Então, note que a primeira coisa que eu gosto de fazer é passar vaselina nos dentes. Por que que eu passo vaselina nos dentes vizinhos e no dente em questão? Para facilitar a remoção dessa faceta. E quando você aplica vaselina nos dentes vizinhos, o que que acontece? Não ocorre a desidratação do dente. Então, o dente não muda de cor. E aí você tem uma referência muito legal para trabalhar com o dente na cor natural dele, né? Sem estar desidratado. E aí, então, a gente faz aqui ó, a nossa conchinha, fazemos a nossa dentina, igualzinho eu ensinei para vocês, não muda nada. E aí colocamos nosso efeito opalescente, só que a última camada, agora que é a sacada, a última camada, você vai pegar uma quantidade maior de resina, vai aplicar essa resina, apertar bem ela com o dedo, dar uma forma mais ou menos de dente, só que você vai pressionar ela sobre a gengiva com excesso e nas proximais para que a resina molde a gengiva e o dente e o preparo dentário que você fez, tá? Entenderam? Esse é o passo final. Aí você vai fotopolimerizar bem, e aí você vai remover alguns excessos chaves. Você não vai remover nada na frente agora. Você vai remover aquela resina que abraçou o dente. Por quê? Essa resina que abraçou o dente, se você fizer o movimento para remover essa faceta, o que que vai acontecer? Vai quebrar. Então você vai remover essa resina que abraçou o dente como? Borracha e disco. E aí você consegue remover essa faceta. Então, note que eu removi a faceta, ela está com bastante excesso. Note que aqui, ó, nesse slide aqui, ó, nessa foto, eu consigo ver a margem onde se delimita o tamanho do dente, a margem do dente. Tudo que está fora desse vermelho é excesso. Então, o que que eu faço nesta hora? Eu venho com meu disco de lixa e vou removendo todo esse excesso. Vou usando sequência progressiva, né? Do mais grosso para o mais fino, até que a margem fique super adaptada e polida, tá bom? Lógico que essa remoção de excesso já é obedecendo as três inclinações, o volume do dente, tudo isso daí, tá? Feito. Professor, Oi? Alguma dúvida? então nada de ácido e nem de adesivo. Não, não, que aí senão você vai colar, você não tira mais, né? Isso. Aí a vaselina, então, só nos dentes vizinhos, né? O dente Também eu preparou e. ponho no dente, eu também ponho no dente, tá? Fica mais difícil para jogar resina no começo, mas eu ponho para fazer a remoção fácil, tá? Senão ela enrosca às vezes, tá bom? Pode pôr um gel também, não sei. Aí fica a critério de vocês.
Aí, ó, feita essa faceta que está praticamente pronta, o que que nós vamos fazer? Selecionar a cor do cimento. Então, de repente, ela ficou um pouquinho mais escura, vamos tentar um cimento que tem mais valor, né? Você pega qualquer sistema de cimento aí, você tem sistemas de valor, que você tem cores de cimento que vão aumentar a claridade dessa faceta. Ou se tiver boa, né, a gente pode usar uma resina termomodificada ou uma resina flow. Então, amanhã, fazer aqui um jabá, amanhã nós vamos ter uma aula às 20 horas, tá? Lá, vocês estão lá no grupo, onde a Karen Fukushima, que é a diretora técnica da Noritake Kurarai, ela vai estar brindando a gente gratuitamente, explicando sobre os sistemas adesivos da Kurarai, tá? O que eu percebo que é uma grande dúvida de vocês a respeito do Clearfield e a respeito do cimento Panávia. Por quê? O nome Panávia tem vários tipos de cimento e várias maneiras de utilizar esse cimento e que agora simplificou muito. Então, vocês vivem me perguntando, mas eu tenho o Panavia, que é o antigo, mas é o Panavia que usa o Tuff Primer, mas tem um Panavia que tem que usar o Ceramic Primer, o que que é isso? Então, a Karen, que é a gerente técnica lá, vai explicar, ela é dentista, tá? Professora, mestrado, doutorado, vai explicar como é que funciona o Panavia. Por que que ele é um cimento tão bom? Por que que o cimento atual não precisa de absolutamente nada e ele cimenta virtualmente qualquer tipo de material? Então é bem legal a gente assistir lá, né? Tá bom? Fica o meu convite aí para vocês. Aí preparamos a peça, né? Como é que nós vamos preparar a peça? Vamos trabalhar aqui com um pouquinho de jato de óxido de alumínio bem suave. Se você não tiver o jato, pode esfregar ali uma pedra pómez com clorexidina, de repente, tá? Só para limpar. Por que que a gente tem? Porque a gente colocou vaselina, lembra? Colocamos vaselina. Depois você vai fazer o ataque ácido por 30 segundos, tá bom? Para acidificar a peça. Podemos utilizar um silano também. Se você se você usa adesivo universal com silano, não precisa usar o silano. E aí, então, vamos fazer o preparo do substrato. Como é que é o preparo do substrato? A gente faz o isolamento absoluto, ou se você não faz o isolamento absoluto, coloca um fio número 20 da Ultrapac com o viscostate, faz lá o jateamento do seu dente, protege bem ele, faz o ácido, passa o adesivo, tá? Um adesivo sem polimerizar. Acha lá o seu cimento, a sua resina termomodificada ou sua resina flow. No caso aqui nós estamos usando uma Enamel Bleach XL da Ivoclar, que é uma resina que tem mais valor, então aumentei um pouquinho o valor. Olha o excesso. Na hora de cimentar, pessoal, sempre a cimentação, a gente tem que observar se está saindo excesso por todas as bordas. Se não sair excesso por todas as bordas, significa que ficou bolha lá dentro, tá? Então, olha aqui, a gente remove esse excesso e aí fotopolimeriza e depois faz o acabamento. Aí, uma vez feita a cimentação, lembra, isso aí já está polido, já está no volume correto, as margens já estão brilhando, mas ele não tem anatomia secundária. Por quê? Fazer anatomia secundária numa peça fina, você vai quebrar ela. Então, nesse momento, a gente então faz a nossa anatomia secundária aqui. Borrachinha, frezinha, eu consigo, ó, fazer esses sulcos de lobos de desenvolvimento que vão conferir um aspecto de naturalidade a essa restauração. Olha aqui, ó. Olha a naturalidade, né? Tá vendo? Olha a margem da restauração, como fica perfeita, né? E aí, a gente segue então com o polimento final,
e como o caso se finaliza, né? Então a gente consegue ver que tivemos um resultado bastante satisfatório aí na resolução desse caso aí, tá bom? Então essa é a sequência. Dá para fazer 10 facetas assim? Dá. E assim, hoje assim, se eu acho que se você quiser fazer uma restauração rápida, sem dor de cabeça, é, tranquila, tá? Eu acho muito legal você usar essa resina aqui, ó. Eu até vou fazer uma live semana que vem, na outra semana, para mostrar como é que a gente usa essa resina aqui, ó. O minicroma, tá? Resina que você consegue pegar a cor de qualquer dente. Parece até, eu estou usando até em protocolo, ela fica com cor de gengiva. Vocês acreditam nisso? Então você vai fazer uma resina, uma faceta bem rápida, tá bom? Utilizando só ela. Então, para um caso aí que você tem um paciente que às vezes não pode pagar muito, tudo, eu acho assim, estratificado sempre é o mais bonito, só que isso dá trabalho, custa caro e tempo é dinheiro. Ah, o cara quer desconto, não quer pagar muito, você pode, não pode pagar muito. Acho uma ótima opção é trabalhar com facetas monocromáticas, tá? E aí a omnicroma é uma ótima faceta porque você não precisa nem escolher cor. Então você já pula aquela etapa que vocês sabem que demora, que é fazer vários testes de cor, correto? E aí e ela é uma resina que dá um polimento fantástico, é a nova tendência na odontologia cosmética e na dentística é utilizar resinas com essa tecnologia, que elas são um camaleão, ela copia qualquer cor. É camaleão mesmo, tá? E aí, a gente tem outros casos, né? A gente pode mostrar aqui. Olha aqui, a gente tem nesse caso aqui um dente, uma restauração insatisfatória, né? Uma fratura aqui, e aí a gente precisava resolver isso daí. Então, a primeira coisa é preparar o dente, depois fazer a seleção de cor, tá? E aí eu estou montando meu dente. Note que, ó, tem vaselina aqui nos dentes. Aqui eu fiz com a mão mesmo, tá? Minha concha palatina, vocês podem ver que não é nada sofisticado, tá? Ó, apliquei a minha dentina aqui em cima e depois vim com o esmalte. Olha como é que é grosseiro, tá bom? Por que que eu preciso deixar isso grosseiro? Porque eu preciso tirar isso daí. Então, eu quero que isso fique grosso. Se eu deixo muito fino aí, quase da forma do dente, na hora de tirar, quebra. Aí eu removo e ó, vou dando o meu acabamento, meu volume. O que que acontece? Eu encostei esse dente, ó, nesse lateral. O que que aconteceu? O dente ficou largo. Porque, na verdade, a gente precisa fechar um pouquinho o lateral aqui. Então, eu resolvi deixar o diastema. E aí fiz todo aquele processo, cimentação, e olha o resultado que a gente conseguiu obter. Um resultado bastante interessante, né? Para a resina composta de um elemento unitário. Aqui é o aspecto social, né? Então ficou bastante satisfatório. Eu utilizo bastante essa técnica quando são dentes unitários, tá? Eu aqui na minha rotina clínica, mas eu tenho alguns colegas que só fazem essa técnica, tá? Fazem isso para classe 5 também. Então, isso daqui, ó, é uma resina espetacular, de repente, para você fazer classe 5, porque ela dá um baita polimento e ela já vai pegar a cor do dente, né? Então, uma coisa bastante interessante é trabalhar com classe 5 com a Omnichroma aí, tá? Pessoal, a aula é essa daqui, é uma aula curta. Alguma dúvida aí? Vamos falar aí, ó, deu 40 minutos certinho. Os cimentos, professor, qual que o senhor indica geralmente, assim, ou... Cimentos? É. Cimentos? Olha, você pode usar qualquer tipo de cimento do tipo vinir. Você sabe que existem vários tipos de cimento, né? Existe o vinir, existe o cimento dual,
existe o autocondicionante, existe o cimento autoadesivo, né? Então, assim como sistemas de adesão são bastante tipos, o de cimentação também. Para essas lentes de contato, isso aí na verdade são lentes de contato super finas mesmo. Eu prefiro que você trabalhe ou com sistema vinir, cimento vinir, que é específico para faceta, ou resina flow, tá? Por que não resina aquecida? Porque ela é muito fina. Se você apertar ela, ela às vezes quebra, né? Então, você tem esse problema aí, tá? Então, resina flow ou cimento vinil. Tá? Que resina flow? Olha, geralmente eu trabalho ou com uma A2, se você quiser baixar o valor do dente, ou uma incisal, tá? Se for manter o valor do dente, ou se você quiser aumentar o valor do dente, uma clareada, tá bom? Então, pode ser qualquer resina. Aí não tem muito. Isso na boa, né? Que a gente tá falando. Tetric, Voco, Shofu, é, essas resinas aí, Empress também, são resinas de flow muito boas, tá? Para fazer esse processo. Tá bom. Ah, Respondido, Vitória? responde mais. Mais alguma Ah, coisa, pessoal? eu continuo. A parte do que preparou, né? A peça, tudo mais, e vai preparar o dente. Só eu fotopolimerizo a peça e quando passo o adesivo, eu coloco o adesivo, cimento e depois fotopolimerizo, tudo junto. Exato. Ó, via de regra, Vitória, a gente não gosta de fotopolimerizar adesivo nas peças nem no dente. Por quê? Você imagina, se você fizer isso, você está aumentando a espessura do dente e da faceta, né? O que pode acontecer? Pode não adaptar, entendeu? Por isso que a gente não polimeriza, tá bom, Vitória? Entendeu por quê? Sim. Quando que eu Obrigada. polimerizo? Quando é adesivo universal, porque o adesivo universal é muito fino, então ele não altera o encaixe da faceta. Agora, qualquer outro adesivo aí, como o Prime Bond, como Clear Fill, como OptiBond, como FL Bond, como tudo isso, ele é muito espesso o adesivo, ele tem de 50 a 130 micras, né? Então, se você passar esse adesivo e polimerizar, ele não encaixa mais, você perdeu a peça, tá? Então, se não for adesivo universal, que é super fino, não polimerize de jeito nenhum o adesivo antes de fazer a cimentação. Você vai polimerizar tudo junto. Por quê? Porque são sistemas, né? São peças muito finas, então você não tem problema absolutamente nenhum de fazer essa abordagem, tá? Entendeu, Tá. Vitória? Entendi. Obrigada, professor. Mais alguma dúvida, pessoal? Manifestem-se. Tem mais uns 5 minutos aí, depois cai a reunião. Tudo tranquilo? O que vocês acham da gente fazer uma live, né? Aí eu vou fazer ela aberta, tá? Aí eu vou fazer a demonstração de como é que faz isso. Vocês acham legal? Pode ser, professor. E Ah, eu quero saber eu como acho. que é a resina também, que eu ganhei, né? Não sei como que usa. É muito fácil, é só você colocar no dente essa resina. Você já testou ela? Vou testar hoje. Cara, assim, logicamente tem situações que ela é um meio termo, né? Então, se o dente ele tem uma coloração bem neutra, a 2 vai ficar fantástico. Agora, se é um A6, A5, aí ele chega, mas não chega, tá? É. Uhum. Mas é boa a resina, viu? Ela é um quebra-galho bom. Então, eu vou fazer aí, eu vou marcar para o final do mês, eu vou fazer uma live, e aí é que sair essa live eu preciso montar uma estrutura melhor de filmagem, tudo para ficar bonita, sabe? A filmagem, quando eu vou fazer hands-on. E aí eu faço utilizando essa resina. Acho que eu vou fazer uma resina classe 5, entendeu? Uma classe 5 para poder. Que, cara, a classe 5 é assim, meu, é uma mina de ganhar dinheiro, gente. Que todo mundo tem classe 5 para fazer, só que o pessoal faz cada resina horrorosa aí que
que não dá, né? Então, se você faz uma classe 5 bem bonita, bem polidinha, tudo, meu, isso aí dura por anos e anos e anos e fica a coisa mais linda do mundo. Acho que é legal, isso aí vai ajudar as pessoas aí. Tá bom, pessoal? Então, uma ótima tarde aí para vocês. Espero que tenham gostado, tá bom? Eu vou gravar ela aqui, vou subir ela no YouTube aí, quem quiser rever, depois rever, tá bom? Um Valeu, abraço para professor. vocês, Boa viu? tarde. Tchau, Tchau, tchau. tchau.